na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesta quarta-feira, 7 de junho de 2006. Silvana, por favor, primeiro tópico. Aquele lá, Jesus mudando a genética de Maria. Então vamos lá, isso é bom. É mais ou menos o que eu já lhe falei, né? Acontece o seguinte, gente. Jesus mudando a genética de Maria, porque senão Jesus seria abortado, tá? Certo? Acontece o seguinte: o superior pode encarnar no inferior, se for adequado, quer dizer, for adaptado, não é? Que a vibração de um espírito tipo Jesus deve ser de uma velocidade fantástica. A vibração de Maria, correspondente a 1.800 km por hora, divide isso aí por minuto e por segundo, vai ver que são vibrações, uma dúzia talvez por segundo. É muito pouco, não é? Nosso corpo, gente, é uma constituição vibracional. A vida está alicerçada na velocidade, certo? Nosso campo celular, não é? Nossa constituição aglomerado, átomos aglomerados, eles estão aprisionados numa força mental. Essa força mental mandou um projétil, onde esse projétil está circulando, está girando e está tomando conta desses átomos que mantêm o nosso corpo coeso, né? Unidos uns aos outros. Agora, nós temos a chamada genética humana. O que é a genética humana? Homem e mulher estão divididos em duas partes, certo? O homem é metade da sua própria genética e a mulher é metade da sua própria genética. Estamos divididos porque nós não temos capacidade de ser sem estar errado. O certo é filho do errado, certo? Então, para nós sermos uma individualidade plena, total, e isso não vai demorar muito, se vocês continuarem estudando como vocês estão estudando, isso não vai demorar muito. Eu vou dizer, porque certos assuntos muito difíceis não tem jeito. Quando são assuntos que eu já estou treinado neles, é fácil, não é? Muito bem. Então, o que acontece? Enquanto eu não sei manter a minha vida, eu preciso de um segundo do lado de lá para manter essa vida. O que seria esse segundo do lado de lá? São as 12 tribos de Israel, incumbidas das 6 matérias. Essas 6 matérias é que nos dão vida: química, física, biologia, astronomia, aritmética e a língua, o falar. Ficando entendido que nós falamos porque nós não sabemos pensar. Está claro? Nós, de fato, um dia não precisaremos mais falar. Não precisaremos nem de telefone, nem de celular, nem de rádio, de nada disso. Por quê? Porque nós iremos trocar informações, não é? Onde, se vocês verem bem as ondas de rádio, elas são ondas baseadas em frequências. Quer dizer, cada faixa frequencial é uma faixa baseada numa determinada aparelhagem eletrônica, onde essa determinada aparelhagem eletrônica, pelo seu potencial, capta uma determinada faixa. Então, se tem uma faixa, por exemplo, de 100 ciclos ou 100 megaciclos, não sei, isso aí foge a minha capacidade, né? Essas faixas seguem paralelas uma na outra, mas não se interferem uma na outra. Quando a gente liga o rádio, mexendo o dial e começa a fazer um certo ruído, é porque não é que está fora da emissora,
É porque esse ruído que está fazendo é porque está interferindo na outra emissora, ou a outra emissora está interferindo naquela. A antiga emissora chamada BBC, não é? Que falava em ondas curtas para o planeta inteiro, tinha uma aparelhagem excepcional, aparelhagem especial, onde essa aparelhagem, nas chamadas ondas curtas, não é? Elas viajavam dentro do centro da Terra, enquanto que as chamadas ondas longas viajam na periferia da Terra. Então, as ondas longas, elas viajam em curvatura, enquanto que as ondas curtas viajam em linha reta. Essa BBC nem sei se existe mais, mas ela falava para o mundo inteiro. Existe, né? Ela falava, na época, ela falava para o mundo inteiro. Então, o que acontece? Essas faixas eletrônicas de ondas são as mesmas faixas mentais de ondas. Então, existe no planeta, no concreto, as faixas de ondas eletrônicas. Acho que é Hertz, não tenho certeza. Hertz, né? Exatamente, né? Exato, exatamente. Isso mesmo. Aí eles falam que é ondas artesianas. Artesianas, né? Exatamente. Então tá bom. Então o que acontece? O planeta Terra, ele é abastecido mentalmente no concreto. Então eu tenho que usar um microfone num certo ponto do planeta e um alto-falante capta o que eu estou falando num determinado ponto. Tem que ter a torre de transmissão e tem que ter a aparelhagem de transmissão lá, que é de uma potência fantástica, onde essa potência, ela leva, querem ver, olha. Outro detalhe. Nós estamos da luz elétrica. Quer dizer, tivemos que ter alguém que o importado, chamado Thomas Edison, descesse aqui, encarnasse de uma só vez, para trazer a luz elétrica para nós. Por quê? Porque o nosso corpo é trevoso, negativo, não tem luz. Nosso corpo não tem luz. Agora, no dia que nós soubermos viver, nós vamos poder viver lá em Júpiter ou em Saturno, porque não vamos precisar dos raios da estrela solar e nem da luz elétrica. Certo? Por quê? Porque nós deixaríamos o corpo negativo por dentro e o corpo positivo por fora, que é um farol que vai nos guiar naturalmente. Tá claro? Tá dando aí? Tá? Ou seja, então o nosso desafio é promover a inversão existencial. Tá? Esse é o desafio. Essa inversão existencial, o que é? Eu tenho um pilar adormecido dentro de mim, que é o chamado sentimento. Esse pilar adormecido, eu preciso de um pilar vivo para poder fazer com que eu lentamente acorde o pilar adormecido, que é o meu sentimento, que é a chamada razão. Só que a minha razão atual é uma razão animalizada. Por quê? Porque a constituição física do meu cérebro é composta de bilhões de neurônios, onde cada neurônio que compõe o meu cérebro é parte das somatórias das minhas vidas anteriores a partir do reino mineral. Recebeu? Está claro? Se não fosse assim, eu não seria dotado de um esqueleto ósseo todo mineral, certo? Obviamente é um mineral depurado, obviamente é um mineral melhorado, obviamente é um mineral saturado, mas é mineral, certo? De acordo? Você tem paciência, tá? Viu? Sustentado por minerais e, quer dizer, ele é sustentado por minerais e depois é devolvido para os minerais de novo. Isso mesmo. O Chaves trouxe uma coisa interessante ali, olha. Como é que o mineral pode evoluir? O mineral pode evoluir quando usado por espíritos superiores ao mineral, que é o nosso caso. Percebeu?
E quando nós somos espíritos lá na frente, ultra superiores, que não vamos usar o mineral concreto, vamos usar o mineral abstrato. Porque para essa parafernália toda funcionar, que é o poder da mente, que é uma parafernália, é matéria energética, mas né? Para nós usarmos o pensamento no grande amanhã, porque hoje nós não usamos o pensamento, o nosso pensamento ele é empurrado, mas não é usado. Então no grande amanhã nós vamos usar o pensamento, vamos precisar de uma parafernália. O que é essa parafernália? Quanto mais inferior na minha superioridade eu for, eu vou usar os melhores átomos inerentes, principalmente o chamado átomo do rádio, certo? Que está ali na escala espectrogenética, parece que é um nome aleatório que deram, não é? A corrente do pensamento funciona através de átomos, partículas atômicas de rádio, certo? Mas o rádio, o urânio foi a peste blenda, e o urânio foi os minerais que mais contém rádio. Mais contém rádio, exato. Por quê? Porque a estrela solar, para ela poder mandar luz e calor para nós, tem que mandar luz e calor através da expulsão, da explosão do plutônio, não é? Onde essa explosão, os espíritos superiores, as civilizações que cuidam da estrela solar, elas não cuidam apenas obrando para fabricar bombas para explodir, para nos manter aquecidos e iluminados, não. Concomitantemente, tudo que eles pensam está no cérebro deles lá, vem junto. Vindo junto, está nos despertando lentamente, vê se deu. Tá claro? Então há um intercâmbio fantástico na vida, onde esse intercâmbio eu não existiria se não existisse o verme, vê se deu. Não fica aí a ciência aí preocupada em manter isso, manter aquilo outro. Por quê? Porque se não mantiver, por exemplo, o reino vegetal, nós morremos. Agora, se nós tivéssemos evolução adequada, nós não morreríamos, nós construiríamos outro reino vegetal, e outro, e outro, e outro. Se ninguém quisesse, a gente construiria um reino vegetal só para nós, certo? Porque as milhões de espécies vegetais estão no nosso cérebro, tá? Não estão lá fora, não. Porque o macro é uma multiplicação do micro. Não existe macro se não existisse micro, certo? Montanha. Se existe montanha, porque existe grãos de areia em profusão. De acordo? Tá? Bom, então agora nós podemos entrar, né? Muito bem. Então veja bem, no nosso caso, no nosso estágio evolutivo, nós precisamos de duas partes para formar uma. Nós precisamos do masculino e do feminino. Masculino e feminino é a evolução de macho e fêmea. Macho e fêmea são inerentes ao reino animal. Masculino e feminino são inerentes ao reino nominal. Muito bem. Então vejam bem a coisa sutil. O homem não existe sem a mulher. A mulher não existe sem o homem. Por quê? Porque a mulher é metade de nada, o homem é metade de nada. Metade de nada com mais metade de nada vai gerar uma outra metade filho da espécie. Vou tentar chegar lá, tá? Metade de nada com mais outra metade de nada vai gerar uma outra metade de nada que é filho da espécie. Isso está lá em João 1. Se você quiser depois pesquisar, está lá nas entrelinhas, na subentendido, você vai ver lá direitinho. Então o que acontece? Se nós transformarmos nossa genética de filhos da espécie para os chamados filhos de Deus, certo? Não precisa idolatrar Deus não, tá? O importante é
É entender que tem um ser superior que inventou a gente, que inventou a humanidade. Só isso. Não precisa adorar nada, certo? Então o que acontece? No dia que nós nos reestruturarmos, e reestruturação só acontecerá pela intelectualização, não me basta ser bom, eu preciso é acordar. Acordar de quê? Que Deus não está lá, Deus está dormindo dentro de mim. Tá claro? João 10:30, não é? 10:30 ou 10:34? João 10:30. Vós sois deuses. Vós sois deuses, né? Exato. Vós sois deuses. 10:30 tem qualquer coisa que não tá vindo aqui agora, mas vai vir, né? Então o que acontece? O desafio é nós querermos mudar. Esse é que é o ponto-chave. Como nós somos criaturas ainda numa faixa de ignorância muito intensa, o sofrimento bateu à nossa porta. Certo? Eu não existo para sofrer, ninguém existe para sofrer. Então o sofrimento bateu na minha porta. Então eu estou buscando melhorias, porque eu estou cansado de sofrer. Na busca dessas melhorias, esse chamado Deus vai me dar uma oportunidade, não vai me melhorar não, sou eu que tenho que melhorar, não é ele que vai me melhorar não, mas ele vai me empurrar para um ambiente adequado à minha melhora. Só que paralelamente ele vai me dar todas as mordomias que eu não consegui ter hoje, ele vai me dar paralelamente as mordomias, para ver se eu quero as mordomias ou se eu quero a mudança, porque na mudança eu tenho que renunciar às mordomias. Tá claro? Na mudança, para eu mudar, eu tenho que renunciar às mordomias. Vamos dizer que eu adoro um prato de batata frita, mas o meu estômago, o meu fígado rejeita. Então eu fico com aquela vontade, mas não ingiro o prato de batata frita porque sei que vai me fazer mal. Na próxima encarnação, o Criador vai me dar uma oportunidade de melhora genética, mas vai me dar prato de batata frita e um fígado ótimo para eu comer até me lambuzar. Por quê? Porque a genética que eu quero não depende dele, Deus, mas depende de mim querer pagar o preço. Tá claro? Tá dando? Tá? Ou tá difícil? Tá? Você disse uma coisa interessante, Thiago. Vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender da nossa firmeza de posição em não querer usar o livre-arbítrio. Entendeu? Porque se eu usar o livre-arbítrio eu vou me dar mal. Certo? Quer dizer, ele existe, mas nem sempre eu posso usá-lo. Exatamente, o livre-arbítrio existe. Quanto mais ignorante eu for, maior a minha liberdade. Porque quanto mais eu errar, melhor. Certo? Por incrível que pareça. Quanto mais eu errar, mais eu vou sofrer. E mais sofrendo, maior a quantidade de registros. Quanto maior o número de registros, mais eu vou repensar muitas vezes, antes de querer novamente usar daquelas mordomias que foram colocadas no meu ambiente à minha disposição. Tá claro? Tá? Aí é o que o Paulo fala. Tudo me é permitido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Onde é que está isso? Onde é que está isso? 1 aos Coríntios 6, 1 aos Coríntios 6, 12. Isso aí eu não... Certo. Como é uma frase muito conhecida. Esse versículo é incrível. O mesmo muda só alguma coisa, está em 6:12 de 1 aos Coríntios, está em 10:23 do mesmo 1 aos Coríntios, repetindo a mesma coisa em outras palavras. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Depois dessa tréguazinha, né? Então vamos lá. Então o que acontece, gente? Eu quero mudar. Deus não quer, esse Deus. Porque se ele quiser, ele me prejudica. Estão entendendo? Eu quero mudar. Ele não quer. Fica neutro. Isso.
Deus não quer ser amado. Eu é que tenho que querer amá-lo. Porque se eu quiser amá-lo, será um amor verdadeiro. Se ele quiser que eu ame, será um amor provisório, temporal ou temporário. Vocês deem o adjetivo que vocês quiserem. Certo? Então Deus não quer ser amado. Você diria que ele querendo, ele interferiria no nosso livre-arbítrio? Deus querendo, ele imporia a nós uma condição. E se impuser, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, ele anula o nosso livre-arbítrio. Porque se ele quiser nos escravizar, ele escraviza. O superior escraviza o inferior, se quiser. É onde o erro da humanidade está alicerçado nisso. Porque eu posso, pelo poder que me é delegado na lei, eu posso. Mas pelo que eu aprendi, eu não quero. Vê se tá claro? Tá mesmo? Bom. Então vamos lá. Então, gente, nós, viajando lá atrás, nós tivemos o nascimento de Caim. Caim é filho da espécie. Que espécie é essa? Adão, 0. Eva, 0. 0 mais 0 é igual a 0, Caim. Agora, o Criador, ele não deixa de mandar informações e nem sustentações para a gente ver que existem, certo? Então, o que o Criador fez? Adão, 0, mais Eva, 0, o Criador se intrometeu e gerou Abel. Como é que seria essa intromissão? Você vê como é que é difícil, né? Uma resposta adequada. Como é que seria essa intromissão? Adão, 0, Eva, 0. Espermatozoide mais óvulo da terra é igual a Caim, óvulo da terra. Saiu do ovo, 9 meses depois, saiu Caim. Agora, esse Caim que saiu é a soma de 2 erros. Primeiro erro, Adão abusou pouco. Então, de 1 a 10, hipoteticamente, Adão seria 2. Eva abusou bem mais. Hipoteticamente, de 1 a 10 seria 3. Mas como Eva desceu por saudade do 2 e não para querer elevar o 2 ao 3, que é Adão, se ficar dúvida, podem questionar, tá? Viu? O que acontece? Eva desceu com 3 na descida abstrato, entrou na terra com 2. Só que Eva tem 2 no concreto, mas a origem dela é 3. Adão entrou no planeta com 2 abstratos. Como ele errou pouco, ele entrou com 2 no concreto. Então Adão é 2, Eva é 2 no concreto e 3 no abstrato. Então, soma 2 de Adão com 2 de Eva no corpo. Mas quem gera não é o corpo, quem gera é o abstrato, é o espírito. Então, 2 positivo com mais 3 negativos é igual a Caim, que é pior do que os outros 2. Então Caim é também 0, só que com uma potencialidade além disso. Está dando aí. Agora vamos ao nascimento de Abel. Então, como se para a gente ver como é que foi a entrada de Jesus no útero de Maria, que é essa a dúvida da menina aí, né? Então vejamos, como é que houve a entrada de Abel, não é? Adão 2, condutor do espermatozoide, só isso, não faz mais nada, o homem não faz mais nada, só conduz o espermatozoide através da ejaculação. Então o que acontece? Adão 2 conduziu um espermatozoide 2, mas Abel tem que ser no mínimo 3, que eu acredito que é no mínimo 3, só que é 3 no concreto, que é superior a Eva, que ficou 2 no concreto, porque Eva sentiu saudade das mordomias que Adão vivenciava. De acordo? Então vejamos. Então, Adão 2 conduz um espermatozoide 2. O princípio inteligente do reencarnante é também 2. Mas o plano espiritual retira esse princípio inteligente e coloca um princípio inteligente adequado.
certo? O reencarnante não precisa estar ali, mas precisa estar ali um princípio inteligente que é o líder que vai guiar o espírito reencarnante até o útero materno. Então o que acontece? Então Adão 2 gera um espermatozoide 2, o plano espiritual retira o princípio inteligente, ou a partícula atômica viva, retira aquela partícula atômica do espermatozoide viajando, não tem outro jeito, ele viaja a 3 a 5 km por hora, então não é tão depressa assim, não é mesmo? Então dá tempo. Então o que acontece? Retira aquela partícula atômica e coloca uma partícula atômica abstrata 3, que Eva tinha que descer com essa partícula atômica e encarnar com ela. Mas como ela preferiu se lambuzar no erro de Adão, não é? Sentiu saudade, que o Criador não impõe nada, não é? Então o que acontece? Foi colocado uma partícula atômica inteligente, viva, energia mentalizada, não é? Com as informações 3. Só que o espermatozoide é concreto. A partícula atômica foi inseminada no espermatozoide. Aí o que acontece? Inseminou-se uma partícula atômica 3 positivo e concreto. Então lá vai o espermatozoide até o óvulo. O óvulo se abre ou se quebra, né? O espermatozoide penetra e o óvulo fecha. Então aí o óvulo está fechado. Agora, por que o óvulo não foi modificado? Porque Eva já é 3 no abstrato, entendeu? Está entendendo? Eva já é 3 no abstrato, então não precisa mexer no óvulo dela. Ela iria gerar filhos 2, mas isso se fosse filho dela, mas não é filho dela, é filho que foi inseminado dentro do espermatozoide. Aí Eva recebeu uma informação genética 3. Aí nasce Abel. Abel não tinha nada com Eva e nada com Adão. Por isso é que ele era diferente. E foi invejado, venceu. Está claro? Agora, que tipo de inveja é essa? Nós temos os nossos políticos aí, né? Nossos mandatários, não é? Se aparecer alguém no planeta que aceite um diálogo com um político, vamos escolher o melhor do planeta, se ele aceitar um diálogo e ele compreender que quem está dialogando com ele é muito superior a ele, na moral, no conhecimento, na cobertura espiritual, e etc, etc, etc. Então o que vai acontecer? Ele tem 2 opções, só 2. Ou ele aceita o dialogador e se considera vencido, ou mata ele, venceu. Não tem outra circunstância. Pode matá-lo matando o seu próprio corpo, ou pode matá-lo impedindo que ele siga à frente. Seria assim como uma casa espírita, por exemplo, que o Chaves chega lá, por exemplo, dá certas informações maravilhosas, mas o dirigente da casa não tem bagagem para acompanhar o Chaves. Então o que vai acontecer? Pura e simplesmente esse dirigente dessa casa tem 2 hipóteses. Ou chama o Chaves e pede aulas particulares a ele, não é? Ou nunca mais chama o Chaves. Quer dizer, se nunca mais chamar, matou o Chaves como Abel foi morto, venceu. Tá dando aí? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Matou subjetivamente, quer dizer, só para ele. Matou subjetivamente. Só que, se a média humana for idêntica, matou subjetivamente o morto, mas matou a oportunidade de reestruturação genética todo mundo, venceu. Tá claro? Tá? Viu? E isso aconteceu comigo. É claro, eu sei disso. Olhando para você, a gente vê que já aconteceu isso. Porque qualquer um que ousa
ir além de, paga uma conta terrivelmente grande, incomoda. Tá claro? Muito bem. Então vejamos. Agora nós podemos viajar em Maria, não tem dúvida não. Maria, gente, de 1 a 10 é 2. Não pode ser mais do que 2. E isso vinculando Eva como 3 no abstrato e 2 no concreto. Que a mulher perdeu. Tanto que quando houve aquele simbolismo de comer a maçã, certo? De fato mesmo não é comer a maçã. É ela se identificar com a animalidade de Adão, entendeu? Ela não usou da dignidade evolutiva dela, certo? Porque se nós analisarmos com calma, a maioria dos homens quer uma dama para exibir na rua, para os outros, mas quer uma fêmea na cama. Então não é um homem, é um macho. Sabe o que é ser homem, mas não abriu mão de ser macho. Está claro? Então, Maria e Jesus lá nas bodas de Caná, né? Fala lá, que tem eu contigo, mulher? Quando ela fala, ó, acabou o vinho. E ele vira e fala, que tem eu contigo, mulher? E logo na crucificação, logo anos depois, na crucificação, ele virou para ela e falou, mulher, era 2. Ela não tinha 3 no abstrato, exceto se Maria fosse a reencarnação de Eva, tá claro? Tudo é possível, mas eu não ponho a mão no fogo não, e nem acredito, mas vocês é que vão decidir. Tem coisas que ninguém pode dar informações, né? Que coisas são essas? As verdades. As verdades são individuais e não coletivas. Tá claro? Tá? Então, Maria, 2. 2 no concreto e 2 no abstrato. Não é? Lá no Mateus capítulo 1, parece que é todo o capítulo 1, ou quase todo, né? Fala lá sobre a genealogia de Jesus. Não sei se é Mateus ou se é Lucas. É um dos dois. Fala sobre toda a genealogia. Os dois falam, né? Só que eles falam e chegam a resultados diferentes. Diferentes, é isso mesmo. Mas eu não quis entrar muito nisso aí, porque senão a gente muda completamente do assunto. Mas você está certo, é isso mesmo. São 2 informações que chegam no mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. Para Mateus, o avô paterno de Jesus é ele, e para Lucas é Jacó. Jacó, né, que não tem nada a ver com aquele outro. Não tem nada a ver com Jacó, neto de Abraão, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, gente, Maria, 2. Digamos que Jesus seja 10. Não é? É o mínimo. Não é? É o mínimo. Deve ser muito mais. Vamos dizer, dentro do nosso enquadramento existencial, 10. Então, como é que 10 pode entrar num óvulo 2? Aborta. Por quê? Porque a velocidade, como eu falei para vocês, tudo é velocidade. Nosso corpo, por fora é estático, por dentro é dinâmico. Por fora é um campo biológico, por dentro é um campo fisiológico. Tá claro? Então, o que acontece? O nosso corpo, para nossa sobrevivência encarnatória, para nosso estágio evolutivo, o nosso corpo é estático. Agora, nosso corpo é estático, cuja estática é mantida a 1.800 km por hora. Por quê? Porque o planeta gira a 1.800 km por hora. E eu não sei viver sem apoiar o pé na superfície do planeta, viu? Tá dando? Você tem paciência, tá? Viu? Certo? Eu não posso viver, eu não tenho estágio evolutivo como aquele estágio de Jesus que caminhou sobre a água, né? Não é isso mesmo? Caminhar sobre a água é ter uma vida independentemente da gravidade. Qual é a gravidade? Gravidade é o encontro atmosférico
do ar atmosférico que desce da estrela solar, encontra com o ar atmosférico que sobe do centro da Terra, e os dois mantêm o planeta girando. Vamos falar em termos de planeta. O planeta existe para nós e não o nosso planeta, tá? Então o que acontece? O planeta gira. Então nós temos, por exemplo, na cozinha, uma panela de pressão. A panela de pressão enche de coisa lá dentro, de líquido, e taca fogo. Quando começa a ferver, ela começa, aquela bolotinha começa a girar, né? Da panela de pressão. Aquela bolotinha girando é o planeta Terra. Enquanto que a panela é o sistema solar. De acordo? Então a bolotinha é o planeta Terra e a panela é o sistema solar. A bolotinha gira numa velocidade muito maior do que a panela que está parada para nós. Só que ela está girando a 1.800 km/h junto conosco. Está dando aí? Tá. Então vejamos. Então. Aí o sistema é heliocêntrico. É heliocêntrico, igualzinho. Então o que é que acontece? A panela é o nosso corpo. Aquela bolotinha girando numa velocidade fantástica é o nosso espírito. Tá claro? Então, o nosso espírito girando a uma velocidade muito maior é o campo fisiológico do corpo. Agora, o corpo que eu arrasto, que é a panela, é o campo biológico. Lá vou eu. Parece até que o Judas tem. Isso, então vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos aí duas hipóteses interessantes. Ou Jesus arranjou um peão para nascer no lugar dele e ele assessorava ele do lado de fora. O peão seria a panela e não Jesus. E aquele botãozinho lá girando pelos gases sai de dentro da panela, né? Seria Jesus berrando no ouvido dele: faz isso, faz aquilo. Tá claro? Isso, mas é o que. Temos que falar isso. Isso, eu acho também que não tem outro jeito, né? Porque Jesus diz lá em 5,17: não vinha abrogar a lei. Muito bem, porque se ele quisesse, ele poderia abrogar a lei. Só que ele seria um autóctono ou um alienígena que, no nosso meio, que não iria ser visto. Porque a velocidade daquele botãozinho que é ele na panela de pressão, vai girar numa velocidade muito maior. Passar um avião a 1.000 km/h a gente vê. Mas se passar a 2.000, a gente escuta o barulho e muito tempo depois que a gente vê. Porque o nosso campo ocular não tem como, né? Agora, se passar a 3.000 km/h, a gente nem vê e nem escuta o barulho. Por quê? Porque a velocidade vibracional do som vai além da nossa capacidade corporal hoje. Não é? O máximo que a nossa audição capta parece que são 60 ou 80 vibrações por segundo. Não capta mais que isso. Aqui, não é? Oi? Nessa tese aí, como se fosse o que veio, esse Jesus, matéria, é um bode expiatório. É como se fosse um bode expiatório, né? Jesus? Da maneira, nessa tese, tese que você falou da panela de pressão aí, certo. Né? Que ele mesmo orientando através da válvula que vai girando ali, isso. E os gases escapando e ele orientando isso aí. Isso. É um suplício. É um suplício. Quem sofreria também, no caso, o que estaria no seria o que estaria no corpo dele, né? Então, então, vejam bem, gente. Coitado. Então, o que acontece? O peão que Jesus escolheu, que eu acredito, porque para entrar um Jesus na carne, tem que abrogar a lei, tá certo? Maria teria que ser uma extraterrestre, onde, depois da Maria nascida, retirava ela, ficando só o corpo, e colocaria uma Maria importada, certo? E aí sim, depois ela iria crescer e iria poder receber esse Jesus, mas eu não acredito nisso, tá? Seria uma parafernália, um trabalho tremendo, porque veja bem, gente,
Por que um espírito superior se desintegraria aqui? Porque o espaço físico ocupado pelo planeta Terra só cabe o planeta Terra. Outros corpos mais velozes passam dentro do planeta, mas não são vistos. Certo? Então vejamos. Jesus 10 e Maria 2 corresponde ao quê? Maria 2 corresponde a 1.800 km/h. Jesus 10 pode corresponder a 1 bilhão de km/h, vestiu? Com 1 bilhão de km/h vai manter coeso um corpo de 1.800 km/h. Estão entendendo como é que é difícil uma resposta completa? Não é? Não tem como. Então, das duas, ou Jesus arrumou um peão, um aluno dele lá, que estava perto do planeta, porque há uma coisa interessantíssima na vida. Qualquer um de nós pode estar na Terra comendo, bebendo e dormindo, mas à noite, enquanto dorme, pode estar estagiando num plano superior. Estando estagiando num plano superior, o nosso perispírito tem acesso lá. Quando ele se familiarizar lá, quando ele se ambientar lá, se acostumar lá, ele pode regressar ao planeta Terra, onde o perispírito dele tem que reduzir a velocidade. Vestiu? Tá claro? Tá? Não sei se tem que haver aí uma descompressão, qualquer coisa, não sei aí, né? Ele tem que se adaptar à vibração daqui. Isso, tem temporariamente. Isso. E a vibração daqui, Chaves, é a nossa possibilidade de manter coeso a subdivisão celular nossa. Já entendeu? Senão nós não temos como manter coesa a subdivisão celular nossa. Elas se desintegram. Por que elas se desintegram? Porque o estágio evolutivo delas não tem capacidade de estar numa velocidade além de... Certo? O hidrogênio vai do zero ao infinito, o mesmo hidrogênio. Zero. É hidrogênio que está se vindo lá na lama. Lá no infinito. É o mesmo hidrogênio sem lama, vestiu? Sem a parte material. Nosso perispírito é semimaterial. A parte material do nosso perispírito são apenas as informações que estão no negativo. Tá? São apenas as informações que estão no negativo. A parte positiva são todas as informações que estão no positivo. Ou no abstrato, que é a mesma coisa. Negativo, concreto. Positivo, abstrato, tá? Quando ele diz que não veio abrogar a lei, Chaves, eu acredito, não posso assinar embaixo, né? Quem sou eu, né? Eu acredito que ele entrou num corpo inferior a ele. Como o espírito não retrograda, é impossível, vestiu? Tá claro? Tá? A não ser que Kardec está errado. Eu acho que não, acho que ele não está errado, não. O espírito não retrograda. Agora não foi dito, corpo, né? Isso, foi igual no nosso, mas o espírito foi dito anteriormente que o espírito superior pode descer no mundo inferior, não foi? Lembram-se? Então como é que seria essa mecânica? O espírito superior, ele desce na hierarquia dele de 1 a 10, se ele é 10, ele pega um aluno dele 9, transmite a informação para o 9. O 9 pega um aluno dele no 8, vem até o 2. Tá claro? A informação, só um minutinho, Chaves. A informação vinda do espírito 10, nível 10, não sofreu modificação na essência, mas sofreu adaptação na necessidade do destinatário. Tá dando? Tá dando? Ele substitui o princípio inteligente de todo o corpo, porque se não substituir, ele não desenvolve o que ele tinha de tese. Exato. Agora, isso. Agora, veja bem, vamos ver o caso de Jesus.
Jesus ficou conosco 3 anos para resolver um problema. Nós, com 30 anos, acho que eu estou chegando aos 30 anos, né, Célia? Nós, com 30 anos, né? Até hoje estamos aqui pelejando, não é? Por quê? Porque Jesus tinha a genética. Nós estamos viajando para adquiri-la, olha assim. Então nós vamos em partes, não é? Por exemplo, Jesus solucionou o problema dele em 3 anos. Paulo de Tarso precisou de 30 anos, porque deu uma guinada de 180 graus. Isso é dificílimo. Eu não tenho coragem de fazer o que Paulo de Tarso fez. Entendeu bem? E eu nem quero, porque eu não dou conta, né? Se eu fizer em 300 anos o que ele fez em 30 anos, está ótimo. Agora, ele foi saco de pancada em 30 anos, não é? Agora, eu considero Paulo de Tarso um dos únicos que de fato merece ter uma genética modificável do concreto para o abstrato dentro do concreto, vê se deu. O que é dentro do concreto? É dentro da encarnação. Entenderam bem? Porque nós vamos passar por testes. Os testes vão nos mostrar mordomias anteriores e vão nos mostrar uma modificação viável para o futuro. Porque a minha segunda encarnação não me modifica. A minha terceira encarnação é que me modifica. Porque nessa eu sofro, uma. Na próxima eu quero mudar, 2. Se eu passar no teste, eu vou na terceira. Se eu não passar no teste, eu repito a segunda. Tá claro? Toma bomba. Toma bomba. Isso. Enquanto eu estou na indecisão, eu digo eu não devo. Quando eu estou em cima do muro, eu digo eu não posso. Mas quando eu estou do outro lado do muro, eu digo eu não quero. Tá claro? Tá? E agora, Silvana? O que tem mais? Chega disso aí, né? Cansativo e só. Só me explica uma coisa. Você fala que o pensamento vem antes da vontade, né? Então vamos lá. No meu estágio atual de evolução, eu estou anulado. Quem está me substituindo é o poder do meu pensamento, que ele toma o lugar de mim mesmo. Então o meu pensamento está se materializando no meu lugar. Tem uma tese chamada Rosa Cruz que diz lá, interessantíssimo, né? E que eu não assino embaixo contestando. Eles falam lá textualmente: o que encarna não é o espírito, mas é o pensamento. Eu, nos primeiros passos que eu estava dando na doutrina, eu achei um absurdo, não é? Por quê? Porque eu analisava a coisa lida secamente. Eu não espiritualizava aquilo que eu estava lendo. De acordo? Hoje, eu não assino embaixo que eles estão errados não, tá? Então, o pensamento vem antes da vontade. Ficou claro? Agora, quando eu estiver no estágio evolutivo adequado, se eu não exercitar a vontade, eu não apareço para ninguém, nem para Deus, esse Deus. Tá claro? Porque hoje eu não tenho como ficar sem pensar. De acordo? De acordo, porque para você ter uma opção de escolha, primeiro você tem que saber. Eu tenho que saber. E saber é o pensamento que está funcionando. Exatamente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso. Né? Onde é que está isso? João. Onde? Não, como ela é muito conhecida, eu não guardo. Tem uma frase desconhecida, e aí para a gente, né? Conforme o local. João 8, 31 e 32. Se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Eu falo assim para mexer com ele, para cutucar ele, para fazer ele guardar, porque é importante, não é?